Daí galera, meu nome é Lilian, bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal e hoje a gente vai conhecer a história de uma menina que tem um poder aí especial de conseguir cruzar para um lugar onde ela está procurando uma coisa que ela quer muito. O que ela não esperava encontrar era o seu pior pesadelo. E essa história eu li no livro. E o livro que a gente vai conversar aqui hoje é Nosferatu, do autor Joe Hill, que foi publicado em 2013 lá nos Estados Unidos com o mesmo título que aqui no Brasil. Esse livro vai então dar sequência aí ao nosso projetinho de ler o Joe Hill. Esse aqui é o quarto que a gente está lendo, na verdade o terceiro romance dele, já que o primeiro foi um livro de contos. E confesso que a cada vez aí que a gente está passando, cada livro que a gente chega, o amor só cresce por esse homem. Aqui a gente vai acompanhar uma protagonista, a Vicky, mais ou menos desde que ela tinha 10 anos até a sua fase adulta. E acontece que a Vicky é uma menina super especial, ela tem um poder ali meio que paranormal, em que ela consegue atravessar o que ela chama de uma ponte em cima da sua bicicleta e ir para outros lugares onde ela está procurando uma coisa que ela quer muito. Acontece que seu caminho vai ser cruzado então com outro cara que não tem assim tão boas intenções, o Charlie Manx, que é um cara que sequestra crianças e leva elas para o que ele chama de a Terra do Natal. O Manx é conhecido por dirigir aí um Rolls Royce, que é um carro super antigo e super bonitão aí pelas estradas, onde crianças desaparecem. E o caminho da Vicky e o dele vão se cruzar ao longo dos anos, mas a coisa vai ficar realmente tensa quando o filho dela, então ela já adulta, for envolvido na história. Se vocês já viram a minha resenha de O Pacto, se vocês ainda não virem, dá uma conferidinha lá, eu vou deixar aqui nos cards ou aqui nos cards, a playlist da nosso projetinho do Joe Hill. Foi um livro que eu simplesmente adorei, amei. Então é claro que as expectativas já eram um pouco altas, porque eu já tinha gostado muito do primeiro livro, tinha gostado mais ou menos do segundo. Então agora, a partir do terceiro, as expectativas vão estar lá em cima. E posso dizer que Nosferatu veio aí. Eu não tinha conhecimento nenhum sobre o que exatamente era esse livro, eu não tinha nem lido a sinopse. Já que ele ia entrar no nosso projetinho, eu decidi só ler, assim, meio que em tom de surpresa. Mas eu tinha escutado muitas pessoas falarem que esse livro era um tema de vampiros. E realmente, o Charles Manx, ele funciona mesmo como se fosse um vampiro, até porque ele é um cara que já tem ali muitos e muitos e muitos anos e tudo mais. Isso vai explicando ao longo da história. Mas eu sempre achei assim que o Joe Hill ele trata de um assunto, mas ele tem um olhar, uma perspectiva muito diferente. E não foi diferente nesse caso aqui, porque não é aquele tipo de vampiro clássico. Vai ser quase assim, quase que só uma menção a isso. E claro, ele ia ter todo o seu toque diferente para tratar desse assunto. Uma das coisas que eu gostei logo de cara da história é a forma que ela é contada. A gente vai acompanhar então desde lá da idade de mais ou menos 10, 12 anos da Vicky e até ela ficar adulta, ou seja, no final da década de 70, começo da década de 80, até os tempos atuais, no caso ali do livro, mais ou menos 2012, quando a história se passa. E eu acho muito gostosa essa história quando ela é contada de uma forma, claro, que prende a gente, que deixa a gente interessado, porque você acompanha toda a trajetória do personagem, você se liga nele, você conhece ele mais a fundo, e eu acho que isso é muito legal para a história. A construção da protagonista vai impactar muito em você se importar com o que vai acontecer com ela mais pra frente. Ao mesmo tempo que ele vai contar essa história desde o comecinho, ele vai começar ali com um prólogo que vai se passar em 2008, falando um pouquinho do Charles Manx, dele estar internado, dele já estar preso, e você sabe que vai chegar nisso, mas ao mesmo tempo ele te joga lá no começo da história e você não entende como as coisas funcionam, como funciona o poder da Vicky, por que ela tem esse poder, como funciona o poder do Charles Manx. Então eles vão vai desenvolvendo ao longo da história, contando a história deles. Eu adoro esse clima de você estar totalmente perdido e que ele vai citando algumas coisas e você realmente não entende necessariamente ali o que está acontecendo e o livro vai trazendo então todas essas respostas. Acho que o Joe Hill consegue fazer isso muito bem e prendendo a gente na história. Eu gostei muito desse vilão que o Joe Hill colocou aqui, o Manx. Eu acho que ele é o tipo de vilão que eu realmente gosto, super bem construído e que tem aquela motivação que para ele é muito verdadeira. O que ele está fazendo ali com aquelas crianças, ele acredita que é o certo. Ele acredita que é a única saída que ele tem. E eu acho que esse é o pior tipo, o tipo de vilão mais perigoso, que não enxerga a maldade que tá fazendo. Então eu já gostei demais, já achei super legal. E ele consegue também convencer os seus comparsas, as pessoas que ele recruta para ajudar ele, a seguir essa visão, a fazer de conta, né, que ele tá certo e que essas crianças realmente precisam disso.
é super sinistro. Outra coisa super legal sobre a protagonista agora é que ela não é aquela protagonista super certinha, super mocinha, super, sei lá, indefesa. Ela vem de uma família um pouco desestruturada. Não que os pais dela não tenham sido amorosos com ela, mas eles tinham muitos problemas. O pai dela era agressor. Então, a família se quebrou muito cedo e isso impactou, obviamente, como muitas crianças, né? Acaba impactando na vida, no desenvolvimento, no caráter, entre diversas outras coisas. E tudo isso aliado ao fato de que ela tinha superpoderes, ela não entendia exatamente o que estava acontecendo, e tudo isso vai moldar a vida dela como adulta. E é muito legal ver isso. É triste, né? Mas é legal ver uma protagonista que não é necessariamente aquela pessoa que tem aquela vida perfeita. Então ela é extremamente problemática, ela tem diversas dificuldades ao longo da vida e eu gosto muito disso. E de novo vemos o Joe Hill então fazendo um paralelo com problemas da vida real, principalmente aqui eu acho que a parte de problemas mentais, como lidar, né, com os traumas, com as perdas e tudo mais. E ele traz esse toque sobrenatural para a história, para intensificar, para deixar as coisas um pouco mais difíceis e já acho super demais. Conforme a coisa vai desenrolando, vai ter um problema aí maior, digamos, na segunda parte do livro, e a polícia vai se envolver. E é muito legal a gente ver do nosso ponto de vista cético do mundo, né? Se isso realmente acontecesse, seria muito difícil explicar os eventos que acontecem ali. Diversos momentos a Vicky tenta contar o que aconteceu de verdade, só que está cheio de, claro, coisas sobrenaturais, coisas paranormais acontecendo. Então, realmente, ninguém ia acreditar, a polícia não ia comprar e ia parecer que ela tava só muito alucinando. Outro aspecto bem legal que se trata nesse livro que eu gostei bastante de ler foi sobre a responsabilidade da maternidade e da paternidade. A gente vê então os pais da Vicky, como eles interferiram nela, moldaram ela de certa forma e como às vezes ela reproduz esses mesmos erros que os pais tiveram com ela, com então o seu filho Wayne, que vai aparecer mais pra frente na história. E é muito legal, é muito bacana sobre essa responsabilidade, sobre a escolha, você saber. Acho que quando uma pessoa tem um filho, dificilmente sabe tudo que está atrelado a ter um filho, né? Mas é bastante importante essa discussão sobre realmente você tentar ser o melhor e muitas vezes você não conseguir porque, né, tá dentro de você. E aquilo tudo que você acha tão ruim nos seus pais, você às vezes acaba reproduzindo. E isso é super legal. Apesar de o livro ser um super calhamacinho aí, né, porque tem suas 600 páginas, eu achei ele super fluido, você devora ele dá uns pulos, às vezes, temporais, que é muito bacana, porque te instiga a saber o que aconteceu nesse meio tempo, você quer saber o que os personagens passaram, e eu acho isso um artifício muito mais interessante do que você contar, às vezes, linearmente, assim, dá aquele salto, você vê como tá as coisas, daí ela vai narrar alguns episódios que aconteceram e tudo mais. Apesar de que o livro ser extremamente fluido, como eu falei pra vocês, eu tive alguns momentos que eu fiquei um pouco cansada da leitura, não por não estar acontecendo nada, mas porque, sei lá, eu tava na página 300, já tinha acontecido uma porrada de coisa, e eu queria muito saber o final, e ainda faltava 300 páginas. Então, assim, é muita coisa acontecendo, muitas idas e vindas, mas eu acho que vale super a pena, ainda mais se tiver, assim, num tempo mais relax, pra ir no fluxo do livro. Além disso, eu achei que ele conseguiu amarrar super bem a história, fechou vários pontos e tramas que eu achei que eram necessários e também dá um toque, assim, de algumas consequências do que acontece no final, que fica aquela sensação, assim, não só no final, mas ao longo da trama, que as coisas não são exatamente bobeira o que tá acontecendo, sabe? Não é aquela coisa filme da Disney. Tem consequências, tem perigos rolando e consequências graves. Então eu achei que ele dá um tom bem adulto pra essa história. Eu não gostei exatamente 100% do final, eu achei talvez ele um pouco corrido, um pouco viajado demais. E eu tenho um pouco de problema com algumas ações da protagonista que não fazem sentido, tipo bancar super a heroína em alguns momentos, que, sério, não faz sentido. Ela tem o poder de atravessar ali as pontes com a bicicleta dela, depois mais pra frente a gente vai descobrir que ela vai atravessar de outra forma, mas ela não tem superpoderes pra lidar com ele e tudo mais, e às vezes ela só pega e vai sozinha fazer as coisas, isso me incomoda um pouco. E também algumas coisas bem mais pro final que eu achei assim que não fizeram muito sentido. Mas isso não estragou a minha experiência, eu gostei bastante da leitura, achei que é super gostosa de ler e super instigante, diferente. Eu acho o Joe Hill muito original nas suas propostas e nesse aqui não foi diferente. Eu acabei dando então 4,5 estrelas, que pra mim é uma
puta de uma nota. Só não dei 5 estrelas por causa desse final, assim, um pouco do... Acho que o livro é gigantão demais. Mas, enfim, ainda é um livro muito bom, muito gostoso. E mais pra frente, quando eu terminar esse projeto, eu vou trazer aí um ranking do quais que eu gostei mais do Joe Hill. Então, vocês vão ver que esse aqui foi um dos melhores. E durante toda a leitura eu ficava me perguntando, então, mas será que Nosferatu vai passar o pacto? Porque eu acho que desde que eu comecei a ler, que eu escutava falar dos livros de Joe Hill, Nosferatu é o mais famoso. E, infelizmente, não passou o pacto ainda continua sendo meu favorito, é o meu preferido, é o que mais mexeu comigo, falou direto comigo. Então, não veio aí pra isso, mas, nossa, baita livro. Em 2019, a AMC lançou uma série, então, dessa história. Eu, sinceramente, não fui muito atrás pra não tomar spoiler, assim, entre aspas, da série, porque eu já li o livro, né? Mas, porque eu quero saber como que a série é organizada. Ela teve 2 temporadas, então, uma em 2019 e uma em 2020. Eu não tenho certeza, mas pelo que eu dei uma olhada, talvez a segunda temporada seja, tipo, meio que uma continuação da história, ou talvez não. Eu não quis muito entrar no mérito pra eu ficar ali com vontade de assistir mais, né? Então eu não decidi trazer não nesse vídeo a minha resenha, minhas percepções da série. Eu vou trazer um vídeo separado, então, até porque eu não sei exatamente quando eu vou assistir, porque são 20 episódios de quase 1 hora, então a vida não está assim tão fácil. Uma das curiosidades legais desse livro é que o Joe Hill é uma pessoa, assim, com referências a mil, assim, ele sai jogando e atirando referências pra tudo que é lado, que é muito legal. Ele fala muito de bandas de rock, o que é muito legal, fala de personagens não, de integrantes ou das próprias bandas. Ele também cita diversas coisas da cultura pop que você tá lendo, deve você dar aquele sorriso assim, eu sei do que você tá falando. E outras coisas mais legais ainda, que nesse livro em específico ele faz algumas referências quando ele tá vendo um mapa, e nesse mapa ele vê diversas coisas ali que são referentes aos livros do King, como por exemplo, mostra Derry ali, né, e na verdade ele conta, né, conta de Derry, fala também sobre um circo Pennywise, que é super legal. E também faz algumas referências aos próprios livros dele, como é o caso da Estrada da Noite, que aparece no mapa, e também ele cita ali a Casa na Árvore, que é de O Pacto. Esse tipo de coisa me faz gostar super mais, assim, da experiência. Eu acho que traz pra gente ali aquele gostinho, assim, de que da hora, ele tá falando de uma coisa que eu gosto. E é super bacana, então, ver que o autor, né, além de ser o autor, além de ser o filho do King, ele também é uma pessoa normal que consome tudo isso que a gente consome. Outra coisa super fofa que eu achei é que ele dedica esse livro à mãe dele, né, a Tabitha King, que também é uma autora. E é super fofo ele falando dela, falando que ela é uma das principais leitoras dele, ele super confia no taco dela, né, basicamente, nas opiniões dela. Inclusive, ela revisa todos os livros do King, então ela é tipo, assim, na família, né, super demais. E ele conta também que o último capítulo ele deu pra ela ler, e ela falou que achou uma merda. Falou que ele tinha que mudar, ele pegou e amassou, e fala as 15 páginas que ele escreveu, jogou fora e reescreveu de novo. E mudou ali o final. E eu achei super legal, assim, que você vê que são muito fofos. Então, galera, por hora é isso. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Essas foram as minhas percepções sobre o Nosferatu. Um baita livro. Olha, vale muito a pena. Pega e lê. Se você não tá meio assim, compra, lê e depois a gente conversa. Também, se você não é inscrito no canal, agora é a hora. Se inscreve. Se você também gostou desse vídeo, curte, compartilha com seus amigos para a literatura chegar, então, a mais lugares. Também não se esquece de ativar o sininho para receber notificações sempre que tiver vídeo novo aqui no canal. E a gente se vê por aí.